esse é o Mãescast. Eu sou a Fabi. E eu sou a Tamara. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre angústias que muitas mães têm sobre o desenvolvimento da fala infantil. E para essa conversa de hoje, a nossa convidada é a Larissa Melgaço. Ela é fonoaudióloga, mestranda pelo FMG e uma profissional que acolhe tantas famílias com escuta e sensibilidade. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? E poder falar de um assunto tão bacana que eu gosto muito de conversar sobre, orientar, né, os pais, as mães, os familiares. É uma honra aí para mim, um prazer. Muito obrigada. Larissa, obrigada. A gente queria saber, antes do profissional, quem é a Larissa mulher antes do profissionalismo? Ótimo. Então, meu nome é Larissa, né? Igual as meninas já falaram, eu tenho 26 anos. Antes de ser fonoaudióloga, né? Eu sou técnica em análises clínicas, amo pets, tenho uma cachorrinha e amo muito a minha família, né? Que é quem me dá a base, me sustenta. E se não fosse eles, hoje eu não estaria aqui, né? Que legal, Larissa. E em que momento você entendeu que queria trabalhar com famílias e crianças? Ótimo. Então, desde quando eu era pequena, eu sempre quis atuar na área da saúde. E aí, quando eu fui fazer o ensino médio, eu escolhi um ensino médio, né, integrado com curso técnico de análises clínicas. E lá naquela época, eu queria muito ser médica. E eu queria ser médica pediatra, Que legal. justamente para atender as crianças. No ano que eu fui fazer o meu Enem, o meu avô materno, ele deu um AVC. E aí ele chegou a falecer e antes, né, do falecimento, a equipe médica toda solicitou acompanhamento fonoaudiológico e de fisioterapia. Quando eu fui, prestei o Enem, saiu a nota não dava para fazer medicina. E aí eu fui e falei, já sei, ou eu vou ser fono, ou eu vou ser fisioterapeuta, porque era uma coisa que eu tinha tido um contato ali por conta do meu avô. Aí fui pesquisar as grades e a da fono foi a que mais me encantou. E quando eu fiz o curso, aí eu terminei, a minha mãe veio me contar que Deus tinha falado com ela que era, porque ela sempre insistia, né, durante o SISU, põe fono, põe fono. E eu tô assim, gente, o que a minha mãe tá arrumando, né? E aí ela falou comigo que Deus tinha falado com ela que ele ia me usar muito com crianças dentro da fonoaudiologia. E aí, assim, foi seguindo esse caminho. Que história linda, né? E é propósito mesmo. Quando você começou a falar que a nota não deu, eu pensei, propósito. E aí sua mãe estava lá para afirmar. Para confirmar, Muito linda a né? sua história. Obrigada. E o que mais te emociona hoje com esse trabalho? Depois de ter tomado essa decisão de não ser pediatra, mas ser fono, o que te emociona mais hoje? Hoje, a coisa assim que mais me aquece, né, o coração e que eu fico muito satisfeita em poder ser fonoaudióloga é ver esse desenvolvimento das crianças como um todo. Então, às vezes a gente pega, né, uma criança pequenininha, ela ainda não fala, não se comunica, e a gente vai acompanhando essa linha de crescimento e esse desenvolvimento. Então, ver, né, cada conquista que às vezes para os outros de fora podem parecer pequenas, mas para a gente são conquistas enormes e super significativas, é muito bom. E eu amo demais atender os pequenininhos e hoje eu não me vejo mais, né, em nenhuma outra profissão a não ser a fonoaudiologia. Atendendo criança também, né, que são os meus chuchuzinhos. E eu falo assim, você fala, né, que ver a conquista deles pode ser um mínimo para quem não entende, mas para a gente também que somos mães, pais, para mim cada detalhe ele importa mesmo. É isso mesmo, né? E a gente vai vendo que quando eles vão juntando todas, né, as habilidades que a gente vai conseguindo que eles conquistem, é onde vai formando toda aquela criança que vai crescendo. Então, às vezes, o que falta é a paciência mesmo, né, de ir acompanhando esse processo. Mas todos eles, eu brinco que meus pacientes todos são super-heróis. E que eles têm superpoderes que precisam ser desenvolvidos. E a gente está ali junto com a família para ir desenvolvendo esse processo. Ai, que legal. Então, e muita gente ainda pensa, né, que fono é só para criança que não fala, né? E a fonoaudiologia vai muito além disso, né? Sim, a Fono a gente atua, né? Hoje nós somos 14 áreas de atuação. A gente trabalha tanto com a parte de comunicação, né? A comunicação vai muito além aí do processo de fala e oralização em si. E além disso, com questões de amamentação, eu, por exemplo, né, faço essa consultoria, questões relacionadas à mastigação, à deglutição. Então, às vezes, quando a criança engasga, torce enquanto está alimentando, ou depois a gente também consegue atuar. E entre outros
outros aspectos. Então, a parte mais de linguagem escrita, esse início, né, do processo de alfabetização e a consciência fonológica, a leitura. Então, é uma área muito ampla, né, e às vezes o pessoal acha mesmo que é só para a questão de fala e desenvolvimento de linguagem. Que legal. Então, a criança, a mãe, às vezes, ela está esperando só a fala, né? Mas o corpo da criança ele já está comunicando muito antes de sair ali a fala. Sim, a comunicação ela é um processo muito amplo, né? Onde a gente tem, além da fala, a fala ela é só como se fosse uma parte, né? Pequena ali do processo de comunicação como um todo. A gente tem essa linguagem corporal, os gestos, então às vezes a criança ainda não tem uma oralização, mas ela já aponta para o que ela quer. Então é um gesto de indicação, ela está te indicando o que ela deseja. Os gestos mais significativos, então quando ela chama o pai, a mãe ou alguém por perto fazendo o vem. Então, tudo isso já é processo de comunicação. Então, o nosso corpo fala e, às vezes, né, a gente ainda não tem uma verbalização, mas a criança consegue, sim, se comunicar antes. E o mais importante de tudo é ela ter a intenção de se comunicar. Então, pensar que a comunicação, né, ela é uma via de mão dupla. Então, a criança precisa ter esse interesse e essa intenção mesmo de querer comunicar algo para o outro. Compreender para fazer. Isso, a compreensão é muito importante também. Se a criança ela não consegue compreender, ela não vai conseguir trocar esse turno e fazer essa interação. Também tem uma frase, Larissa, que fala assim, cada criança tem seu tempo. Até que ponto isso ajuda, acolhe, e até que ponto isso atrasa? Isso, tem mesmo, né? A gente observa muitas pessoas falando, principalmente pediatras, às vezes a criança tá com atraso de fala e eles falam com os pais, né? Não precisa preocupar, ele tem o tempo dele, vai falar na hora dele. Claro que a gente tem as tabelas, né, de marco de desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, com 6 meses, essa criança tem que estar balbuciando, com 1 ano já falando suas primeiras palavrinhas, mas além disso, a gente precisa ali de ir observando se não está muito demorado mesmo esse processo, que aí pode se indicar um atraso, e o atraso, quanto mais ignorado, né, e postergado essa avaliação, ele vai ter impactos aí na comunicação. Por exemplo, no meu caso, assim, o José Arthur, ele não fala, mas com uma criança que comunica muito bem. Sim, você pede, ele faz, ele entende. Mas, assim, quando ele comunica, muitas vezes eu tento falar assim, vai falar, fala, José. Só que às vezes eu fico angustiado e falo assim, será que eu preciso estimular? Eu tenho essa preocupação, eu tenho que estimular mais, o que eu tô deixando de fazer? Então, às vezes, eu também fico nessa intermediação. Tô certa? Tô errada? O que eu faço mais, sabe? Deixa a gente mais, assim, aflito, né? É, isso mesmo. E aí, igual a gente já comentou, né? A fala ela é um a mais, né? Então, assim, a criança, às vezes, o José, né? Igual você comentou, às vezes ele quer te mostrar alguma coisa, mas ele não vai verbalizar. E vai te mostrar por meio da indicação gestual ou até por outros aplicativos, né? De comunicação alternativa, não sei se ele tem usado. A prancha. E aí ele vai te mostrando o que ele deseja. Então, tudo isso vai fazer parte dessa comunicação e a gente precisa ir validando a criança para ela querer manter esse turno ali. E o que acontece emocionalmente com a criança que quer se comunicar e não consegue? Aí ela fica muito brava, né? Só a gente pensar quando a gente quer transmitir uma mensagem para outra pessoa e a gente não consegue entender. Então é só a gente tentar se colocar no lugar daquela criança que ainda não se comunica e pensar. Então muitas crianças, quando elas não conseguem transmitir essa mensagem para os pais, os familiares ou até mesmo para a escola, ela vai ficar nervosa. Podem ser que aconteçam, né, comportamentos inadequados de querer bater, jogar as coisas ou chutar, e a gente precisa tentar entender o que ela quer dizer ali pra gente. Então, emocionalmente, né, acontece todo esse conflito mesmo dentro da cabeça dela. Poxa, eu queria tanto falar com meus pais, né, alguma coisa, e eu não tô conseguindo trazer isso à tona e eles me entenderem. E muitas vezes vem grito, vem frustrações e as pessoas enxergam com comportamento inadequado, né? Ou uma birra, mas às vezes é realmente, né? Mostrar se a criança está querendo mostrar algo, comunicar com algo e ela não consegue. Isso, ela tenta se fazer entender, né? Eu tenho um exemplo assim, o José, quando eu não entendo o que ele fala, ele, mamãe,
mamãe. E ele fica me cutucando enquanto eu não. E às vezes realmente há essa birra. Ele não grita, mas há essa birra de não estar entendendo cada palavrinha dele. Isso, e aí eles ficam bem, às vezes, frustrados também, né? E é onde vem a frustração, e aí que as pessoas acham mesmo que é birra, é uma pirraça, e aí as pessoas não conseguem entender a complexidade do que está acontecendo com essa criança. Então a gente precisa, né, ter uma escuta ativa e um bom acolhimento para buscar entender o que tem acontecido e o que ela queria dizer. E sobre o ranger de dentes, é comum? E quanto que a gente deve preocupar quando a criança está rangendo muitos dentes? Não é comum, né? É o bruxismo que a gente fala, e aí tem tanto o bruxismo diurno, né? Então vai durar o dia todo, às vezes durante o dia a criança tem feito esse ranger, e também tem o bruxismo noturno. Tem crianças que vão dormir com bruxismo, acordam com bruxismo, e isso vai prolongando. O bruxismo é uma questão muito importante de ter atenção, né? Os pais e os profissionais, porque pode desgastar esses dentes. A gente tem uma ATM, que é uma articulaçãozinha aqui, que pode ser desgastada também. Então, se você observa já, né? Já nasceram os dentinhos, a criança tem esse padrão mesmo de ranger, ou até mesmo apertar os dentes, é importante buscar, né, a fono para fazer uma avaliação e também o pessoal lá da odontologia, então os dentistas, para observar antes que isso possa impactar nessa dentição dessa criança e vai atrapalhar até a fala, porque às vezes pode ser que um desses dentinhos quebre muito e vai impactar nesse contato. E muitos fonemas nossos, que são os sons, vai sair um som falhado, como se fosse chiando ou alguma outra alteração por conta do bruxismo. Então é muito importante a gente observar também essa questão e procurar o auxílio, que dentro da fono e da odontologia a gente tem recursos para ir auxiliando essa criança. Mas no caso também as crianças, elas podem perder dente, por exemplo, igual o José tem um dente muito pequenininho. Ele não tem a questão do bruxismo. Mas vamos supor, se ele tiver ou chegar a ter, ele pode perder o dentinho ou diminui essa arcária dentária? Vai desgastando, e aí se a criança continua com esse padrão, pode ser que o dentinho desgaste muito e chegue a perder, sabe? Então, começou a ter esse padrão, pode ser que observa mais à noite. Muitas crianças têm o bruxismo mais noturno. Então, observou, já busca ajuda. Se a criança já faz acompanhamento com fono, relata para ela, olha, enquanto está dormindo, tem acontecido isso. Porque pode ser uma tensão, o bruxismo vai muito disso, aqui nessa musculatura como um todo. Então, se essa musculatura trava, a criança começa a ter esse padrão rangedor, assim, né, que é o bruxismo, e vai desgastando. Isso vai impactar em todas as funções dela mesma, alimentação e entre outras. A Maria Laura, ela range dente, inclusive durante o dia. E eu já levei no dentista, eles falaram de uma placa, mas falou que não é o momento dela usar a placa, mas eu já sei que eu vou ter que bater um papo aqui com a Larissa, né? Nossa, Porque a Maria Laura tem uma comunicação, ela fala. Então, ela não trouxe essa interrogação na fonoaudiologia nesse sentido para mim, né? Mas eu acho que o interessante da gente ter essa conversa é exatamente por isso, porque agora já acendeu uma lanterna aqui que não é com o dentista, é com a fono. Isso, e aí tem vários recursos, né, pra gente ir utilizando e diminuindo essa tensão. Tem a plaquinha mesmo, mas enquanto a criança não tá ainda, né, no tempo lá dos dentistas para colocar a placa, a gente consegue fazer algumas intervenções dentro de relaxamento. E aí vai melhorando até a qualidade do sono da criança. Entendi. Você acha que na fala da criança, assim, quando a gente vai estimular, ajudar em casa, a televisão, ela interfere pro bem ou pro mal da criança? Essa pergunta é polêmica, né? Muitos pais me perguntam às vezes, Larissa, e aí, a tela é amiga ou a tela é inimiga? Nenhum nem outro. A tela, igual qualquer outro recurso, a gente precisa mediar a forma como ela é utilizada com a criança. Então, dentro das telas, quando a gente deixa uma criança muito tempo na tela, a criança vai acontecer o seguinte, os desenhos de hoje, eles têm muita estimulação, então acontece uma exposição de várias imagens ao mesmo tempo, os personagens, geralmente, para o desenho ser rápido, falam muito rápido e alguns apresentam comportamentos até inadequados. Então, a criança, o que vai acontecer? Todas as crianças, né, elas funcionam como espelho. Então, elas vão tender a imitar o que elas estão assistindo ali na tela. Então, a gente também precisa ter um cuidado e uma supervisão do que essa criança está vendo. Então, no dia, não pode deixar a criança 5 horas direto
numa tela, porque isso vai prejudicar, até em questão oftalmológica mesmo. Aquelas estimulações podem atrapalhar até na questão de visão da criança. Então, o caminho é o meio termo, supervisionar o que essa criança está vendo em telas e não deixar por muito tempo. Então, 1 hora ali no dia, 2 no máximo, e intervalado, não deixar 2 horas também direto à criança, porque isso vai impactar nesse processo como um todo. E no meu caso, assim, igual o José, eu não sou muito de deixar ele assistir desenho, não. Mas a gente ouve muita música, só que muitas vezes não é uma música nacional, que eu acho que às vezes prejudica ele. Então a gente gosta muito de rock, Queen, Rádio Gaga. A gente ouve muito, só que eu vejo que ele consegue pronunciar o inglês, mas eu acho que eu tô pecando em vez de colocar música nacional. Eu tô certo, eu tô errado. O que eu posso ajudar para isso? O José, né, eu acompanho ele já, ele gosta muito mesmo da questão do rock, né? E ele é uma criança muito musical. Sim. Então as músicas fazem um bom estímulo para ele. Então assim, é a gente tentar trazer o rock, claro, e algumas músicas mais nacionais também. Então ir intercalando para que ele possa ter dentro do rock, né, ele vai ter toda a regulação ali dele, sensorial, o prazer dentro da música, e dentro das músicas nacionais a gente vai trazendo a ampliação de vocabulário da nossa língua materna, que é o português. Então, ir trazendo para ele esse meio termo, ir dançando, brincando, igual vocês já fazem, né? Que a gente morre de rir, eu amo demais. E aí, ir trazendo para ele isso, para ir estimulando a parte tanto de linguagem, quanto da questão aí do gosto musical mesmo, que ele já tem. Trazer alguns rocks nacionais também, para ele conseguir ouvindo e assimilando. E ver, olha, o mesmo som que faz lá, aqui faz também, sabe? É porque ele, às vezes, é focado no tipo de música. E, às vezes, ele quer que repete ainda umas 2, 3 vezes. Mas eu vou tentar intercalar isso aí. Obrigada. Nada. A Maria Laura também, ela gosta muito de música. E eu vejo que a comunicação dela não tem receita de bolo, né? Mas no nosso caso, acho que eu tenho que ter até muito cuidado para falar sobre isso, porque cada criança responde de um jeito, né? Dentro de consultório, cada uma você vai abordar de uma forma. Mas a música, alguns estímulos que nós sempre fizemos com ela em casa, eu acredito que deu muito certo. Porque a Maria Laura, ela começou a fono, digamos assim, na síndrome de Down, eles falam assim, começa lá com 1 mês, né? Maria Laura começou com 9 meses, porque ela fez cirurgia cardíaca e a cardiologista só deu alta para ela e liberou ela para as terapias após o período mesmo de recuperação. Mas eu pesquisava muitas coisas, né? Usar um batom vermelho para comunicar com ela bebê, sons, trazer para um lado, para o outro, música. Então, a gente sempre trabalhou com ela muito assim. Eu queria que você desse dicas, né, para os pais do que pode ser feito em casa para ajudar na comunicação. Né? Porque a Maria, no nosso caso, a gente não deixou só no consultório. Na verdade, eu não esperei o consultório, né? Fui fazendo ali o que eu conseguia e depois que ela começou a fono também, que foi maravilhoso, e ela tem uma comunicação clara, ela fala muito bem. E muitas mães, às vezes, me mandam perguntas. Me mandam... lá no Instagram, seguem a Maria e falam assim, aqui, como que você fez para Maria falar desse jeito? Não, eu mesma foi uma que já perguntei ela, falei, como é que ela faz? Qual que é o seu estímulo? Porque eu sempre procuro, né, Larissa? Larissa vê. Larissa me mandou uma música do Seu Lobato que fez o maior sucesso, o José falando. Depois disso, eu fui procurando outras músicas, mas o sucesso é Seu Lobato, enfim. Mas quando apaixonam pelas músicas, então, igual a Tamara tá falando, daqui a pouco o José tá falando inglês, né? Tá, vai ficar bilíngue aí. Mas fala pra gente, o que as mães, né, elas podem, de específico mesmo, né? Porque eu fui aleatoriamente ali buscando, mas de específico para não deixar também somente no consultório. Ótimo. Então, em casa, né, eu gosto de brincar com os pais, mas é uma brincadeira que tem verdade, que, assim, a gente não precisa de um brinquedo muito caro, muito rebuscado, para estimular a comunicação da criança em casa. Então, os maiores brinquedos e estimuladores somos nós mesmos. Então, os pais, né, as mães, ir conversando sempre com a criança. Quando for fazer as atividades mesmo do dia a dia, então almoço, janta, trazer essa parte mais de narrativa, então falar, agora nós vamos almoçar, hoje tem, e aí fala o cardápio com a criança, na hora que sentar, vamos pegar a colher e ir trabalhando a partir dessa narração das ações, e além disso, dentro do banho também, o momento do banho é um momento muito rico para essa estimulação,
Então agora a gente vai tomar banho, vamos pegar suas coisas, fala o que tem que pegar, levar até o banheiro e ir mostrando para ele o passo a passo. Além disso, ler para as crianças também é um potencial recurso aí que a gente tem dentro de casa. Então, antes de dormir, faz uma leitura ali com a sua criança, mostrando para ela as imagens do livro, mesmo que seja uma criança que ainda não leia, ela vai conseguir ir trabalhando ali, né, a questão da imaginação mesmo e a criatividade. Com a leitura feita pelo pai ou pela mãe, ela consegue ir criando memória auditiva mesmo daqueles sons e entendendo essa construção como um todo. Hoje, a gente vive todo mundo um ritmo muito corrido, né? Então, trabalho, estuda, vai e volta, cuida do menino. Então, assim, são atividades que estão incorporadas já no nosso dia a dia. E se tiver um tempinho, uns 5 minutinhos ali por dia, senta com a criança na sala, no quarto, onde for, né, o espaço ali confortável para vocês e brinca com ela mesmo. Então, pega alguns brinquedos que ela já tem em casa, vai dando a função, criando cenários e contando para ela o que tá fazendo. Então, às vezes, né, os meninos gostam muito de carrinho. Pega o carrinho, vrum, tá passando pela estrada, Bibi, e vai trazendo para ele essa narrativa. Então, a base de tudo é essa questão de narrar para as crianças e sempre tentar olhar no olho delas e direcionando essa atenção. E quando ela for tentar te comunicar alguma coisa, você validar e não ignorar ela, né? Por mais que a gente esteja na correria ali. Isso é muito importante porque tira a mãe desse lugar de impotência, né? É uma brincadeira, né? Tira essa questão da cobrança, de estar cobrando também o tempo todo, tá brincando, tá tendo um tempo de qualidade com a criança e também tirando essa sensação de impotência, porque às vezes a gente fica assim, com aquela ansiedade de querer fazer, o que eu posso fazer, como fazer, né? E aí tá uma dica maravilhosa aqui. Isso. De, por exemplo, a criança, porque no meu caso o José ele é não verbal, mas a criança em si, ela precisa falar para conseguir se comunicar? Não, não precisa, né? Igual a gente já comentou, essa comunicação é um processo muito amplo e hoje a gente tem também alguns aplicativos e sistemas de comunicação alternativa e aumentativa. Então a gente tem hoje as pranchas, a prancha ela pode ser impressa, ela pode ser usada em tablet, de acordo ali com a necessidade e até a acessibilidade da criança mesmo. Além disso, a gente tem um método que é o PEX, onde a gente troca a figura. Então, por exemplo, vai colocar lá em casa mesmo, né? A figura da água, de um prato de comida. Então, a criança te entrega aquela figura e você já entrega ali para ela o concreto mesmo em si. Então, essa criança ela tem várias possibilidades de se comunicar além da fala. Então, os gestos também a gente vai enriquecendo com eles, principalmente gestos que têm mais significado do que indicação. Então, do vem, às vezes a gente trabalha com as crianças também, né? O acabou, para mostrar que uma tarefa acabou e essa antecipação toda. Então, assim, a gente tem vários outros recursos que vão sendo utilizados ali com essas crianças. Igual, por exemplo, o José, a gente tem um quadro de rotina e tudo tem fotinha. Aí eu falo assim, José, o que a gente vai fazer agora? Aí ele vai lá, fica pensando, tem hora que é difícil para ele entender. Aí ele coloca, eu acordei. Aí ele consegue. Só que ele não fala, o acordei. Porque o José também é muito multigestos. Aí eu falo, você fez o que agora, José? Aí ele vai colocando. Só que o falar é o mais difícil, mas ele entende essa questão do que ele está fazendo, da hora de tomar o remédio, da hora que ele sempre coloca lá no calendáriozinho. Ótimo. Então, as rotinas, né? Rotinas visuais também ajudam muito as crianças, não só as crianças que não são verbais, né? Mas todas as crianças no geral, para criar essa rotina e eles irem entendendo processos mesmo. E isso é muito rico no que a gente diz a respeito de linguagem. Mesmo que essa criança não reproduza de forma verbal, né? Então, a oralização, ela consegue uma riqueza ali de detalhes muito grande. Então, tá no caminho certo aí com o Zezé, né? Pra gente ir evoluindo cada vez mais, sabe? Obrigada. E isso quebra a angústia de muitas mães de que se a criança não fala, ela não está se comunicando, né? Então tá aí, ó, quadro de rotinas, prancha, né? As pranchas, né?
E aí a prancha, por exemplo, né, a gente hoje tem a questão do celular dentro da escola, mas as crianças que fazem uso da CAA, que é a comunicação aumentativa alternativa, a gente já tem uma regulação para que elas possam levar o tablet para a escola, porque ali está a voz da criança, então ela se comunica por aquele sistema. Então a criança tem o direito, então pais, né, que estão com alguma questão dentro de escola, é importante a gente conversar com a escola em si e mostrar que já tem tudo isso regularizado e as escolas entenderem esse processo. Então a criança que tem essa necessidade complexa de comunicação, ela tem o direito de ter o seu sistema dentro da escola. Larissa, outra coisa. Eu, como a mãe do José, que é não verbal, como eu posso transformar isso sem cobrança? Sabe, sem pressionar, porque a forma dele falar não vai vir como eu espero, mas vai vir de outra forma. Mas eu quero também não pesar no dia a dia dele falando, você tem que falar. Eu não sou de falar isso, mas eu sinto que às vezes eu cobro ele, eu me cobro. Como eu posso melhorar isso para não pesar assim tanto para ele? Para deixar mais leve, né? E para as duas partes, né? Não só para ele, mas para você também. Então, é ir entendendo o que a gente conversou lá no início, né? Da questão de ter essa paciência dos processos em si. Então, durante ali o processo, você vai trazendo essa linguagem, né? Que você já tem a partir da sua fala, para que ele possa ir entendendo. E ir lançando mão desses recursos todos que a gente tem. Dentro da comunicação alternativa, a gente também tem os comunicadores, que são botões, aí a gente grava ali o que a criança vai falar, né? E a gente consegue ir apertando. Então, ir tendo essa consciência de que a sua parte você tem feito, o José também tem feito a parte dele, e que as coisas estão fluindo, né? E a gente já consegue que ele tenha essa comunicação dentro aí de suas funções. E sempre, né, dentro dos passeios que vocês fizerem ou outras coisas, passar para as pessoas, né, que o José, ele tem uma questão de comunicação, mas que ele vai ter a forma dele de se comunicar, para as pessoas irem entendendo também, pensando no fora de casa, né, e dentro da escola e outros locais, para as pessoas terem atenção a ele e irem conseguindo observar a comunicação dele em si, sabe? Então, ter atenção, o José, né, ele é muito gestual também, né? Então, ele é cheio das caras e bocas, então a pessoa conseguir direcionar o olhar dela para a criança vai fazer com que ela entenda a comunicação do José. Então, é o outro ter essa empatia também. Maravilhoso. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Para quem ainda não segue, é @soquemviveentende. E uma das mães perguntou, como ajudar a diminuir a baba? Ótimo. Então, a questão da baba, né, é o que a gente chama dentro da fonoaudiologia de cialorreia, que é quando escapa mesmo a saliva e acontece essa baba mesmo que a gente popularmente conhece. Então, para ajudar a criança, a primeira coisa que a gente tem que entender é se essa baba está vindo de algum diagnóstico. Então, às vezes, dentro da síndrome de Down mesmo, algumas crianças têm a questão de cialorreia, produz mais saliva do que consegue deglutir. Dentro da paralisia cerebral também isso acontece, entre outros diagnósticos. Então, a gente precisa entender de onde vem a causa dessa cialorreia. Dentro da fono, a gente tem diversos recursos que vão auxiliar a diminuir esse processo aí. Então, a gente tem a bandagem, o laser e exercícios mesmo para ir estimulando essa deglutição, que a gente precisa que a deglutição tenha um disparo maior, com uma maior frequência, para que a criança não tenha esse escape mesmo. E além disso, caso seja um caso, né, mais que a fono já utilizou seus recursos, mas a gente ainda observa uma produção muito grande, a gente recorre à medicina e os médicos vão fazer uma indicação de medicação mesmo, que são os xerostômicos que vão secar essa cialorreia, né? Mas é importante buscar uma avaliação fonoaudiológica para a gente entender de onde tem vindo a causa, né, dessa cialorreia e da sua criança. As crianças te ensinaram sobre escuta e comunicação. Elas me ensinaram tudo, né? O que a faculdade não ensina pra gente, as crianças ensinam. Então, a gente consegue observar, né, como que é o jeito que elas veem o mundo e veem as coisas e observam é encantador. Então, trazer, né, esse aspecto, essa percepção delas é muito bonitinho. Outro dia eu fiz com uma paciente minha uns ditados populares e eu morri de rir, porque como ela é criança, ela é pequena, alguns ela não conhecia. E aí ela foi trazendo a percepção
visão dela de como que ela via aquilo. Então, assim, eles ensinam a gente a entender que as coisas vão acontecer, que estão acontecendo, e que mesmo que seja uma coisa, né, igual eu comentei no início, que seja pequena para os outros, para eles é uma vitória e tanta, né? Então, assim, eles são os amores da minha vida. Um beijo aí, né, para todos os meus pacientes e famílias, porque, assim, sem vocês também a gente não seria nada, e cada dia eu aprendo um pouco mais com cada um de vocês. Ô, Larissa, também quero te agradecer, né? Porque por algum tempo você foi nossa fono e isso realmente trouxe abriu muito caminhos para a gente. E até hoje, quando eu preciso de um suporte corrida, é você que está lá. Então eu te agradeço por tudo que você já tem feito por nós, tá? Por esse momento. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. E a gente vê em você mesmo, né? O carinho, o acolhimento. E você não trata só uma criança, você trata a família. A família. Você acolhe mesmo, de verdade. Eu que agradeço, né? Eu hoje não acompanho o José mais presencialmente, né? Mas eu sou a maior fã do José, depois da Tamara, porque eu sempre acompanho ele ali nas redes sociais e ver esse desenvolvimento e essa conquista é muito bacana, né? E sempre pensando aí que a gente não atende só o filho ou a filha de vocês, a gente atende vocês enquanto família, né? Então podem se sentir sempre à vontade para conversar com a gente e a gente entender aí o que nós podemos ajudar vocês. Então, Larissa, eu queria muito te agradecer. Eu acho que enriqueceu muito para mim, para a Tamara, para as mães, né, que estão nos vendo. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito, tiraram muitas dúvidas. E a Larissa Melgaço, sigam. E ela tem o Laboratório da Fala. Você quer falar um pouquinho sobre o laboratório? Então, a gente está lá, né, com o Laboratório da Fala. Nós inauguramos em janeiro, ali no bairro Durval de Barros. Nós fazemos atendimento aí nas áreas de linguagem, motricidade orofacial, disfagia e também questões relacionadas à amamentação, além de algumas avaliações lá dos testes de triagem. Então, a gente também realiza o teste da linguinha lá no Laboratório da Fala. Então, se você é uma família que está sem acompanhamento fonoaudiológico e que está localizada aí em Contagem ou região metropolitana, nós estamos à disposição lá. Pode seguir a gente no Instagram, é laboratório_da Fala, e aí vocês podem enviar uma mensagem que vai ser um prazer acompanhar vocês, né, desde o processo de avaliação até a intervenção terapêutica. Larissa, muito obrigada pelo seu sim, pelo nosso convite. Foi maravilhoso. E a gente continua com as nossas trocas, que a Larissa é uma parceira da gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, também pode mandar, né? Sigam a página dela, sigam o nosso Instagram. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é _fonoaudióloga. O nosso é @soquemviveentende. E se você gostou desse episódio, compartilha com outras mães, curte, comenta. Porque só quem vive entende. Oh, o Diego foi direitinho, acho que não precisa passar mico, não.